Quando a gente ouve a palavra tecnologia, o que vem à cabeça? Aposto que é um smartphone de última geração, um computador super potente, não é? Mas, e se eu te disser que essa visão é, na verdade, muito, mas muito limitada? Vamos mergulhar nessa ideia juntos e descobrir um conceito bem mais profundo. Para a gente conseguir entender o futuro da educação, é fundamental responder a essa pergunta. Sabe por quê? Porque o conceito de tecnologia é muito mais amplo e antigo do que a gente imagina. E redefinir isso na nossa cabeça é o primeiro passo para transformar de verdade o jeito de aprender. Olha só que interessante. A palavra tem origem lá no grego antigo. Tecne, que significa arte ou habilidade, e logia, que quer dizer estudo. Juntando as duas, a gente tem na essência que tecnologia é o estudo das habilidades. Não se trata só de máquinas, mas sim do conhecimento prático e da nossa capacidade humana de criar, de resolver problemas e de fazer as coisas acontecerem. E a tecnologia se manifesta de várias formas, sabe? Podemos pensar em quatro grandes faces. Ela é um instrumento, claro, a ferramenta que a gente usa. Ela é também a técnica, ou seja, a ciência e o saber fazer por trás da ferramenta. Ela molda a sociedade através de coisas como a agricultura ou a medicina. E ela é até uma ideologia, a maneira como a gente enxerga o papel da própria tecnologia no mundo. Para a gente entender o impacto real disso, vamos fazer uma viagem bem rápida no tempo. Assim a gente vai ver como esse estudo das habilidades não apenas nos ajudou, mas literalmente construiu e reconstruiu a nossa história diversas vezes. Pensa só, lá na pré-história, a tecnologia era a pedra lascada, que permitiu a caça, e o domínio do fogo, que mudou completamente a nossa alimentação. A antiguidade trouxe a escrita, uma revolução que permitiu registrar o conhecimento para muito além da memória de uma pessoa. Na Idade Média, a bússola não só guiava navios, ela praticamente encolheu o mundo e expandiu os horizontes da humanidade. Cada avanço desses foi uma verdadeira revolução. E então a gente chega a um dos eventos mais importantes da história. No século XV, a invenção da prensa por Gutenberg permitiu a produção de livros em massa. Isso, sim, foi uma disrupção. Ela simplesmente democratizou um conhecimento e a educação de um jeito que nunca tinha sido visto antes. Depois da prensa, parece que o mundo pisou no acelerador. A velocidade das mudanças se tornou exponencial. A gente entrou na era das grandes revoluções industriais, e cada uma foi construindo em cima da anterior. E a evolução continuou a todo vapor. Primeiro, o carvão e o vapor que mecanizaram a produção. Depois, a eletricidade e as linhas de montagem que massificaram tudo. Agora, a gente vive a terceira onda, a revolução digital, da automação e da inteligência artificial, que sustenta o nosso mundo globalizado. E essa aceleração toda nos traz uma reflexão bem curiosa, quase um paradoxo sobre o propósito da tecnologia. Uma das maiores ferramentas de conexão que a gente tem hoje, por exemplo, nasceu de um contexto de destruição iminente. A internet que a gente usa hoje foi desenvolvida durante a Guerra Fria. O nome dela era ARPANET, uma rede criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, projetada para resistir a um ataque nuclear. E ela se transformou no pilar da nossa comunicação, da pesquisa, da educação global, mostrando como uma tecnologia pode ser totalmente ressignificada e encontrar um propósito muito maior do que aquele para qual foi criada. E essa capacidade de dar um novo significado às coisas nos traz ao ponto central de toda essa conversa, a educação. Se a tecnologia evolui de um jeito tão drástico, como é que ela deve impactar a forma como a gente aprende e ensina? E aqui está o ponto crucial. Uma ideia que precisa guiar qualquer debate sobre o assunto. As famosas TICs são ferramentas. Elas são o meio para atingir um objetivo pedagógico, e não o objetivo em si. A pedagogia tem que comandar a tecnologia, e nunca, jamais, o contrário. O acesso instantâneo à informação mudou completamente as regras do jogo. O professor não é mais o único detentor do saber, naquela relação vertical, sabe? Hoje, o conhecimento é construído em conjunto. O papel do educador evolui. Ele se torna um mediador, um curador, que guia e facilita a aprendizagem, usando os recursos tecnológicos para isso. Bom, na teoria, isso tudo é inspirador, mas a gente precisa ser honesto e encarar o cenário real. Como essa visão se aplica no dia a dia das escolas? E quais são os verdadeiros desafios para essa transformação acontecer? E essas perguntas são fundamentais. Elas não questionam só o domínio técnico das ferramentas, mas algo bem mais profundo. Se a cultura da escola está pronta para mudar. A questão não é só usar a tecnologia, mas integrar ela de um jeito que faça sentido no projeto pedagógico, o que exige apoio da escola e formação contínua.
Porque a verdade é que existe um abismo entre o ideal e o que é possível para muita gente. A grande maioria das escolas, principalmente as públicas, simplesmente não tem a infraestrutura tecnológica necessária para colocar esse novo modelo em prática de forma justa e igualitária. Isso nos leva a um ponto crítico. O maior erro talvez não seja o software que se usa, mas a mentalidade. Muitas escolas ainda vivem na cultura do laboratório de informática, aquele acesso pontual que trata a tecnologia como um evento especial e não como parte do dia a dia. É como tentar encaixar ferramentas do século XXI num modelo de sala de aula do século XIX. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a tecnologia está em todo lugar, moldando a forma como as novas gerações veem, ouvem e interagem com o mundo, como é que a escola pode e deve se preparar para essas novas e urgentes demandas? Fica a reflexão.